Olha só, e ao longo dessa semana nós vamos apresentar para você a série Planeta em Alerta Crise Climática no Brasil, onde vamos entender o atual cenário que enfrentamos e as possíveis soluções para esse grave problema. No primeiro episódio, o jornalista e diretor de projetos especiais da TV Pai Eterno, Padre Rafael Vieira, mostra pra gente como a ação humana tem contribuído com a mudança climática. Vamos acompanhar. A cada ano que passa, aumentam as evidências mostrando a clara associação entre os sinais de esgotamento do planeta e a ação humana, movida pela necessidade de produzir incessantemente tanto bens úteis quanto inúteis. A Terra não aguenta mais. Papa Francisco, em outubro do ano passado, lançou um documento sobre a crise climática e escreveu que, por muito que se tente negá-los, escondê-los, dissimulá-los ou relativizá-los, os sinais da mudança climática se impõem de forma cada vez mais evidente. Ninguém pode ignorar que nos últimos anos temos assistido a fenômenos extremos, a períodos frequentes de calor anormal, seca e outros gemidos da terra, que são apenas algumas expressões palpáveis de uma doença silenciosa que nos afeta a todos. Nós viemos a Brasília e aqui, na sede do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade, há muitos pesquisadores que se aprofundam sobre o tema da crise climática no Brasil e suas consequências para as pessoas e para as comunidades. Funcionário de carreira do ICMBio, o presidente Mauro de Oliveira Pires atendeu a TV Pai Eterno para ajudar na compreensão desse desafio para todos os brasileiros. Teria jeito de falar que a crise climática mundial tem uma cara brasileira e qual seria? Uma parte dessa cara é o que a gente contribui para as mudanças climáticas. E como é que nós contribuímos? Nós contribuímos muito com o desmatamento. Então, a gente desmata a Amazônia, desmata o Cerrado, desmata os nossos biomas e isso contribui para o aquecimento global por causa do gás carbônico, né? A outra cara, a outra parte é exatamente as consequências. A gente vê que as pessoas das periferias, das cidades sem condições são aquelas mais afetadas pelas mudanças do clima. Por quê? Porque geralmente moram em lugares menos apropriados. Então, às vezes, vem uma enchente, né? E, por exemplo, se mora no entorno de um córrego, de um rio, essas pessoas acabam sendo mais afetadas. Ou moram em cima de um morro, né? Eu diria que é mais ou menos um pouco essa a cara da contribuição do Brasil, mas também das consequências do aquecimento global. No ano passado, uma onda de calor rara atingiu 19 dos 26 estados brasileiros, nos quais temperaturas alcançaram 42 graus. O mundo está esquentando muito em razão da contribuição que o ser humano, que a sociedade mundial, contribui para as emissões de gases que formam o chamado efeito estufa. Portanto, os raios solares eles ficam presos aqui na atmosfera e, por causa disso, esquenta em todos os lugares. Estamos caminhando para um planeta mais quente e com mais dificuldades, e essas dificuldades vão ser sentidas exatamente por quem mais tem dificuldade hoje no seu cotidiano, né, que são as pessoas mais pobres. O Pantanal brasileiro é uma área da América do Sul considerada uma das maiores planícies úmidas do planeta, como afirma o site do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Governo Federal do Brasil. O Pantanal é um dos patrimônios nacionais. Ele é extremamente rico em biodiversidade, mas ele está secando, está passando por uma seca muito extrema, que já vem de algum tempo, né? Vem aumentando e tem tido muitos incêndios.
Os incêndios levam à matança de animais, leva à perda da própria vegetação. Então, isso contribui para o empobrecimento, digamos assim, do nosso Pantanal. O que a gente precisa fazer é evitar exatamente colocar fogo no Pantanal para que esse bioma possa prosperar, possa produzir, inclusive, riquezas para as famílias ribeirinhas, para as famílias indígenas. Além do Pantanal que seca, segundo dados do governo federal, a seca histórica na Amazônia em 2023 foi 30 vezes mais provável devido à mudança do clima. A seca na Amazônia é já uma repercussão da mudança do clima. É um bioma úmido, né, com muita vegetação e com muita chuva, mas que, em razão do desmatamento, em razão das queimadas, ele vem perdendo área e, com isso, vai diminuindo a presença da água. Imagine você ver aqueles grandes rios da Amazônia se transformando quase que num córrego, porque vem perdendo a vazão, vem se tornando cada vez com menos água. Isso prejudica a comunidade, prejudica o ribeirinho, também prejudica o transporte. Então, isso é um problema evidente da mudança do clima que a gente enfrenta aqui no nosso país. Da Amazônia para o Cerrado brasileiro, a crise climática, um bioma tão importante para a manutenção do equilíbrio hídrico em diversas regiões do país, o Cerrado tem sido um dos biomas mais negligenciados, com crescentes taxas de desmatamento e pouquíssimas unidades de conservação. Não se pode mais virar as costas e achar que é um problema dos governos e dos ambientalistas. É um problema de todo mundo. Olha, o cidadão comum, ele tem uma responsabilidade muito grande. Os países têm também, os governos, as empresas, mas também o cidadão. Por exemplo, você sabia que aquilo que a gente come está associado à mudança do clima? Sabia, por exemplo, que a pecuária, que é uma grande atividade econômica, também contribui para a mudança do clima? Sabia que quanto mais a gente anda de carro, quanto mais a gente depende do petróleo, a gente também está contribuindo. Então, no dia a dia, se o cidadão, em vez de, por exemplo, se ele puder fazer um trajeto, em vez de carro, puder fazer de bicicleta, além de ficar bem na saúde, ele também está contribuindo para evitar a mudança do clima. Se ele compra ali do mercado local e se o produto vem ali daquela localidade, tanto melhor, ele reduz as emissões para evitar o aquecimento global. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é um órgão federal criado em 2007, voltado para fazer a gestão das unidades de conservação. O papel que esse instituto tem é muito grande no que se refere à mudança do clima. Por quê? Porque ele evita desmatamento, ele faz fiscalização e ele faz com que essas áreas naturais, uma vez cumprindo o seu papel de conservação, estejam contribuindo também para reduzir as emissões. E ainda pode também gerar riquezas, porque é uma riqueza associada à conservação da natureza. É isso, são muitas questões para a gente pensar e é o que vamos fazer ao longo de toda essa semana. Amanhã vamos aprofundar mais na questão da seca no Pantanal.